decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Gianni, da nossa família para sua família. E WK Radar, a gestão da empresa em suas mãos. Acesse wk.com.br. 10 horas da manhã, 1 minuto. Muito bom dia, uma excelente terça-feira para você que segue com a programação da Rádio Bandeirantes Campinas. Depois desse Jornal Gente especial, dando boas-vindas ao Grupo Bandeirantes, à Rede Bandeirantes de Rádio, aos colegas da Capital Federal. Assunto é o que não falta na Bandeirantes Brasília a partir de hoje em 89,9. E também você pode acompanhar pelo Band Play, você pode acompanhar a programação da Bandeirantes Brasília. Eu tô curiosíssimo e confesso que vou voltar para casa hoje ouvindo um pouco dessa programação, também pelas plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação. E aqui em Campinas, é pelo FM 85.7 que a Rádio Bandeirantes leva para você informação, prestação de serviços, noticiário esportivo, opinião, a sua participação. E o Manhã Bandeirantes tem esse compromisso, destacando o que de mais importante acontece em Campinas e na região metropolitana, e também os destaques nacionais e internacionais. Hoje a gente vai conseguir, com mais tempo, fazer algumas dessas análises também do momento que vive o nosso país em FM 85.7 pelas plataformas digitais do Grupo Bandeirantes, como o aplicativo Band Play, o portal bandmulti.com.br e o nosso canal do YouTube, com a transmissão já iniciada nessa comunidade que já passa dos 55 mil inscritos. Obrigado a você que já está em youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, onde você pode também mandar a sua participação, o seu comentário, a sua crítica, a sua análise, a sua sugestão de pauta. É só se inscrever, fazer parte da comunidade, que assim você também vai receber em tempo real a notificação a cada novo programa, a cada nova transmissão esportiva. Ontem, por exemplo, você ouviu as emoções da partida entre Anápolis e Guarani, resultado ruim para o Bugre, a derrota por 2-0 lá no interior de Goiás. O Anápolis ainda na zona de rebaixamento, o Guarani perdendo a chance de entrar no G8, mas ainda sonhando com a classificação ou buscando a classificação, que está muito bem encaminhada para a Ponte Preta. Análise completa da partida, projeção para a próxima rodada, às 11h30 da manhã, dentro do Nossa Área, com Carlos Henrique, o timaço de Carlos Batista. Nós vamos juntos com os trabalhos técnicos aqui no nosso complexo de comunicação João Jorge Saad, nas mãos de Leandro Lopes, responsável por esse som que você acompanha em FM 85.7 na mesa de som, pelo Danilo Capucci, que leva para você as imagens da nossa transmissão no YouTube, e com a coordenação do Gil Kleber. A nossa programação da Bandeirantes começa levando para você informações sobre o momento do trânsito para quem está nos dando carona pelas avenidas, ruas, estradas que cortam nosso interior paulista. E neste momento, trânsito é carregado na rodovia dos Bandeirantes para quem segue para a capital paulista. Geralmente a gente traz trecho de lentidão passando por Jundiaí na rodovia Anhanguera. Hoje o congestionamento está concentrado na rodovia dos Bandeirantes. O trecho que passa ali na região da Vila Maringá, em Jundiaí, pouco antes do Tijuco Preto, bairro onde tem o CDP, ali tem uma interferência por excesso de veículos, segundo a concessionária que administra o trecho. Lentidão também no entroncamento da rodovia Anhanguera com a Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, excesso de veículos que seguem sentido Itupeva, sentido Cabreúva nesta manhã. Depois, o motorista volta a enfrentar lentidão na chegada à capital paulista, e na pista sentido interior, você faz uma boa viagem
na sintonia da Rádio Bandeirantes. Não há trecho com lentidão de Campinas para as outras cidades do nosso interior paulista. Na rodovia Santos Dumont e na rodovia SP-340 Campinas-Mogi, motorista faz uma boa viagem com boas condições de visibilidade. Rodovia Dom Pedro I. Ontem nós falávamos sobre um acidente em que infelizmente terminou com a morte de um caminhoneiro. O veículo de grande porte ficou durante toda a noite e só foi retirado durante a madrugada do local. Hoje, a pista está livre no trecho do anel viário de quem sai da rodovia Dom Pedro para acessar a Anhanguera ou Bandeirantes. O que aconteceu hoje foi um acidente no trecho de Atibaia da rodovia Dom Pedro I, na pista sentido Jacareí. Quem está saindo de Campinas é quem vai enfrentar a lentidão em função do tombamento de um veículo utilitário. A interdição é na altura do quilômetro 68 e apenas a faixa da esquerda estava liberada até poucos minutos. Neste momento, informação que chega agora, se você está na rodovia Dom Pedro, o trânsito vai começar a fluir porque acaba de ser liberada a faixa da direita. O veículo utilitário está na pista do acostamento, motorista sendo atendido neste momento, não há informações de que ele tenha ferimentos considerados mais graves. A equipe do Corpo de Bombeiros está no local juntamente com os socorristas da concessionária e as faixas agora liberadas devem desafogar um pouco o trânsito porque o trecho está com lentidão. Mais cedo, neblina registrada desde Itatiba até Jacareí na rodovia Dom Pedro I, mas felizmente não houve nenhum acidente em função disso. Não há relação entre esse tombamento e a visibilidade da pista na manhã desta terça-feira. Para você que segue pelas avenidas que cortam a cidade de Campinas, para você que trafega pelas ruas da região central da cidade, saiba que nesse momento nada de extraordinário a não ser o clássico trânsito na região da Francisco Glicério, por exemplo, na Avenida John Boy Dunlop, a Avenida Dr. Campos Salles também com trânsito acima do normal para essa manhã de terça-feira. Encontrou algo no seu caminho? Um trânsito acima do normal? Tem um registro agora, por exemplo, de um engarrafamento, também por excesso de veículos, ali na região do Bosque dos Jequitibás. Motorista que desce a General Marcondes Salgado sabe que pela manhã sempre está congestionado. Geralmente 10 e 8 da manhã, como agora, já deu uma fluida melhor no trânsito. Não é o caso deste momento. Então, atenção redobrada aos pontos tradicionais também para a lentidão. Tem algo extraordinário no seu caminho? Conte pra gente pelo nosso WhatsApp, o 19 97102 1493. 19 97102 1493. Manhã Bandeirantes trazendo para você o giro da reportagem com os assuntos que marcam as últimas horas em Campinas e região. Alguns também ligados ao trânsito aqui da cidade. E falei sobre o corredor Dom Pedro I, mas foi registrada uma situação ainda na manhã de hoje na rodovia Zeferino Vaz, que faz parte também do corredor Dom Pedro, que é a SP-332, conhecida como Tapetão. Um homem morreu após ser atropelado bem ao lado de uma passarela na Zeferino Vaz. O acidente foi no quilômetro 116, região do distrito de Barão Geraldo, mais especificamente a entrada do Real Parque. A informação que se tem da dinâmica do acidente é que o motorista que atropelou a vítima não parou para prestar socorro e deixou o local. Os dois sentidos da rodovia Zeferino Vaz seguem com fluxo normal. Foi necessário interditar o acostamento para o trabalho de perícia, mas isso não teve impacto direto no trânsito. Agora, a concessionária já busca imagens de câmeras de monitoramento que possam identificar o veículo que provocou esse atropelamento. Você sabe que é muito comum que os acidentes aconteçam próximo à região onde tem passarelas em rodovias, né? As passarelas são construídas em áreas de maior movimentação, ou porque tem um bairro com muita população, ou porque tem alguma empresa com fluxo de gente chegando, saindo, indo aos pontos de ônibus. E se tem essa movimentação toda, tem gente que pensa, por que eu vou perder tempo subindo a passarela, gastando 5 minutos, se eu posso simplesmente correr e atravessar na pista? E é geralmente nisso que acontece uma tragédia. Esse trecho onde foi o acidente,
ele está cercado no gramado central, ele tem até alta uma grade de proteção justamente para evitar essas travessias. Mas ainda assim tem gente que insiste em pular a grade, abrir um buraco, encontrar uma brecha para tentar ganhar 2 minutos, 3 minutos e acaba se colocando em risco. Mas claro que isso não isenta a responsabilidade do motorista que provocou essa colisão, que provocou esse atropelamento, não parou para prestar socorro e pode inclusive responder criminalmente por isso. O Manhã Bandeirantes traz também para você informações sobre um caso marcado nas últimas horas num trabalho da Polícia Militar na localização de um desmanche clandestino. A polícia conseguiu identificar um esquema em que carros roubados rapidamente eram picotados, colocados em pequenas peças para a venda de produtos que não têm a origem identificada, mas tem alguém que compra, tem alguém que revende. O repórter Everton Ramos conta pra gente os detalhes de como tudo aconteceu, operação da Polícia Militar, ação nas ruas de Campinas, o local exato e o que a polícia já sabe a respeito dos suspeitos de integrarem esse esquema. Muito bom dia pra você, Everton Ramos. Anônima através do número 190 e foram então até esse barracão que fica às margens da rodovia Santos Dumont em Campinas, mais precisamente no Jardim das Bandeiras. Foi ali então que os policiais localizaram esse desmanche clandestino. Dentro desse barracão, inclusive, uma coisa que chamou a atenção é que na parte de fora ainda havia uma fachada de uma empresa de esquadrias que fabricava ali portas e janelas de alumínio. Só que na verdade se tratava de uma fachada falsa. Foi isso que conseguiram constatar os policiais ao entrarem no barracão, porque lá dentro 4 veículos sendo desmontados, 3 deles já com a informação de furto. 3 deles haviam sido furtados na região de Campinas. Apenas o 4º veículo, os policiais não conseguiram em um primeiro momento confirmar a origem. Mas o que eles garantiram é que não se tratava de um carro aqui da região de Campinas, tá? Essa ocorrência então na tarde desta segunda-feira na cidade, os policiais indo até o local após receberem essa denúncia e chegando lá, 3 homens estavam fugindo, tá? A polícia conseguiu constatar que no andar de cima do barracão eles tinham ali um serviço de monitoramento que era para justamente, numa possível chegada dos policiais, os criminosos pudessem fugir e sair na frente. Isso acabou, segundo o tenente Renan Bernardo da Polícia Militar, acabou ajudando 2 dos criminosos, Haviam 3 no local. 2 deles fugiram pelos telhados, o helicóptero Águia auxiliou no trabalho de buscas, mas eles não foram localizados. Agora um terceiro que tentou fugir pelos fundos, um homem de 26 anos, acabou preso em flagrante. Ele confessou, inclusive, que participava da prática criminosa. O policial militar, o tenente da Polícia Militar, Renan Bernardo, que atendeu a essa ocorrência, informou inclusive que o local ali era estratégico, Heitor, às margens da rodovia Santos Dumont, o que facilitaria para os criminosos nessa fuga, tá? Essa ocorrência ela foi apresentada na 2ª Delegacia Seccional de Campinas. Esse homem de 26 anos já tinha passagens pela polícia, confessou a prática criminosa. Além das peças dos 4 veículos que estavam sendo desmontadas, outras dezenas de peças de outros veículos também foram apreendidos no local, assim como um aparelho celular e um simulacro de pistola, uma réplica de pistola, todos apreendidos ali então nesse local, nesse barracão em que a Polícia Militar descobriu e desmantelou um desmanche clandestino na tarde da segunda-feira em Campinas, mais precisamente no bairro Jardim das Bandeiras. Polícia Civil então já à frente do caso para tentar agora num trabalho identificar a origem de todas essas peças que estavam dentro desse local e também identificar nesse trabalho para tentar prender os outros 2 homens que estavam
dentro do barracão no momento da chegada dos policiais e que conseguiram fugir. Mesmo com o trabalho do Águia, acabaram não sendo então localizados pela polícia militar. Inclusive, Heitor, no momento em que essa ocorrência era apresentada, a nossa equipe acompanhava ali na 2ª Delegacia Seccional uma outra ocorrência, agora por parte da Guarda Municipal. O funcionário de um centro automotivo foi detido em Campinas com o carro clonado também no fim da tarde desta segunda-feira, viu, Heitor? As equipes da Guarda Municipal realizavam um patrulhamento no Jardim Campos Elíseos quando então avistaram o veículo, uma estrada. Há, inclusive, segundo a GM, operações contra o furto e roubo desse tipo de veículo que tem sido alvo dos criminosos. Eles avistaram esse carro e notaram que o motorista apresentou ali uma certa atitude suspeita, ficou nervoso ao ver os agentes da Guarda Municipal. Ele então entrou com o carro dentro do centro automotivo. Os agentes realizaram a abordagem e constataram que o veículo tinha diversos sinais de adulteração, que era um carro clonado, e conseguiram inclusive constatar que era um carro furtado há 6 dias na cidade de Hortolândia. Ele apresentava sinais de adulteração na placa e nas numerações do chassi. O homem que estava dentro do carro, esse motorista, indicou ser funcionário do centro automotivo e que o veículo estaria sob posse do proprietário, que não estava no local, tá? Segundo ele, inclusive, ele disse que o dono ali do centro automotivo, nesses últimos dias, havia pedido para ele, pela manhã, tirar esse carro de dentro do centro automotivo e, antes de fechar, voltar o veículo e deixá-lo guardado ali dentro desse estabelecimento, viu? Foi essa a informação repassada ao funcionário. Os agentes e esse funcionário tentaram entrar em contato, então, com o proprietário, que disse que iria até a delegacia, mas não se apresentou até o momento, tá? Então, esse homem, esse funcionário acabou sendo detido, ele não tinha passagens pela polícia, que agora, então, vai passar a investigar esse caso, a origem, de fato, desse automóvel furtado há 6 dias e qual o trabalho que estaria sendo realizado, então, pelo proprietário desse centro automotivo no Jardim Campos Elíseos, em Campinas. Caso registrado e investigado como adulteração de sinal identificador e receptação. Heitor. Muito obrigado, Everton Ramos. 10h17, ainda em Campinas. Ontem um atropelamento foi registrado na Avenida Francisco Glicério, no cruzamento com a Campos Sales. Foi na tarde de ontem, o comércio ainda estava aberto, quando essa mulher de pouco mais de 40 anos foi atingida por uma motocicleta. Ela recebeu os primeiros socorros no local, depois que testemunhas acionaram a ambulância do SAMU e foi encaminhada ao Hospital Dr. Mário Gatti. O motociclista também precisou de atendimento médico e, até onde nós temos informação, eles receberam esse atendimento do Mário Gatti e não corriam risco de morrer, mas ainda não há uma atualização sobre o estado de saúde das duas vítimas, também em respeito à Lei Geral de Proteção de Dados. A INDEC informou que a mulher teria atravessado a via enquanto o sinal estava fechado para pedestres. Mesmo na faixa de pedestres, o semáforo estava aberto para o motociclista. Causas que vão ser investigadas, e nesse local especificamente tem uma câmera do Sincamp, que é a central de monitoramento da Prefeitura de Campinas. Então não vai ser difícil entender a dinâmica de como se deu esse atropelamento. Nossa torcida para que os dois se recuperem, o motociclista para que essa mulher, e que a sinalização sempre seja respeitada pela segurança do trânsito em todas as nossas cidades. De Campinas agora para Pedreira. Um caso que merece demais a nossa atenção e principalmente das autoridades da cidade. Uma bebê de apenas 9 dias morreu depois da família buscar atendimento no Hospital Municipal de Pedreira. A Maitê, mãe da criança, relatou que durante a madrugada ela acordou chorando demais. Eu não sou mãe, eu não tenho lugar de fala, mas a senhora que é mãe, a senhora que é avó, sabe que a mãe, quando ouve o choro da criança, de cara identifica se é choro de fome, se é choro de manha, se é choro de dor. E ela correu para o hospital porque percebeu que a bebezinha
a pequena Maitê estava com um choro diferente. Chegou no hospital, passou pela triagem e, segundo a família, nesse momento da triagem que ela foi atendida por uma enfermeira, a enfermeira disse, olha, nesse horário não tem médico pediatra para atender aqui no hospital. Muito provavelmente, a bebezinha está com cólica, o que é normal nesses primeiros dias de vida. Então recomendou que, se ela quisesse aguardar o atendimento, a criança passaria por um clínico geral. Mas que possivelmente a dor poderia passar se ela voltasse para casa, realizasse ali algumas massagens na barriga da criança, porque ela acreditava que se tratasse de cólica. No dia seguinte, a pequena Maitê morreu. A família dela conversou com a repórter Lucimeire Ramalho, a mãe da Maitê e a madrinha, que acompanhou de perto desde o momento de montar o enxoval, o parto e também esse desespero final quando percebeu que a criança tinha algo muito mais grave do que apenas uma simples cólica. A reportagem da Lucimeire Ramalho no ar para você ouvir um pouco dessa história. A pequena Maitê foi muito esperada pela família. A menina nasceu no último dia 7 de julho e foi para a casa junto com a mãe, a Maiara. O que ela não esperava era ter que voltar para o hospital com a filha, 9 dias depois do nascimento, durante a madrugada. E, de acordo com a mãe, ser dispensada ainda na triagem por uma enfermeira. Falou assim que não tinha pediatra, que era o clínico, que não ia adiantar nada, que era para me procurar um pediatra. Na quinta-feira, no fim da manhã, os pais da recém-nascida procuraram uma unidade básica de saúde, depois de perceberem que algo estava errado com a criança. Ela estava com a boquinha toda roxa. Maitê foi novamente encaminhada aqui para o hospital, mas não resistiu e morreu. Lá tentaram fazer de tudo, mas ela já não estava tendo mais nenhuma reação. No atestado de óbito da recém-nascida, o motivo da morte é infecção bacteriana. Um boletim de ocorrência foi registrado como morte suspeita. Em nota, a Fundação Beneficente de Pedreira, que administra o Hospital Municipal, informou que a criança chegou na unidade de saúde por volta da meia-noite, passou pela triagem e à 1 da manhã foi chamada para atendimento, sem resposta. Informou ainda que ninguém liberou e que eles deixaram o local por espontânea vontade. A nota informa também que o hospital já encaminhou a ficha de atendimento e imagens do circuito interno de câmeras à Delegacia de Pedreira, que investiga o caso. Na cidade, o atendimento pediátrico acontece das 7 horas da manhã à meia-noite, o que foi questionado pela família. A maioria tem filhos pequenos, sabe, que não tem pediatra, como eles estão falando que tem pediatra. Não tem pediatra aqui. A criança não tem hora para ficar doente, não tem horário. Eu quero justiça pelo isso e eu quero pediatra também. Hoje foi com a minha filha, amanhã pode ser com a filha de alguém. Só eu sei o que está passando aqui dentro de mim. Só eu. O depoimento da mãe da menina Maitê, você acompanhou, portanto, na reportagem da Lucimeire Ramalho, o esclarecimento do hospital, que em nota diz, inclusive com os horários, que a família deu entrada com a bebê 00:13 na madrugada da última quarta-feira, dia 16. E ela teria sido orientada a aguardar a ser chamada para o atendimento médico com um clínico geral. A Fundação Funbep, responsável pelo Hospital de Pedreira, afirma que a família foi chamada para o atendimento 1:06 da madrugada, mas a equipe constatou que os pais haviam deixado o hospital por espontânea vontade. O hospital encaminhou a ficha de atendimento, documentos e imagens do circuito interno das câmeras à Delegacia de Polícia de Pedreira para o esclarecimento dessa história. 10h24, vamos fechar esse primeiro bloco sabendo como está o tempo em Campinas e qual a previsão para as próximas horas, agora 10h24, deste dia 22 de julho de 2025. E os termômetros do CEPAGRE da Unicamp marcam quase 21 graus. Ventos hoje bem levinhos, menos de 3 km por hora. Às 10h20 da manhã, foi rajada mais forte que passou pela cidade de 8,6 km por hora. É uma brisinha apenas. O que chama atenção, Nath Luquezzi, é a umidade relativa do ar,
que a gente viu nos últimos dias está na casa dos 40%, 45%. Hoje, 66%. Isso é cheirinho de chuva no ar ou não é para tanto? Bom dia para você. Bom dia para você, bom dia aos ouvintes. Acertou, mas a chuva só vem mesmo entre quinta e sexta-feira. Antes da frente fria que deve causar essa chuva, que vai passar ali pelo litoral paulista, o tempo em Campinas continua com esses índices mesmo em elevação, as temperaturas em elevação, principalmente no período da tarde. Entre hoje e amanhã, as máximas chegam ali em torno de 26, 28 graus. Então, na terça-feira, as temperaturas hoje, inclusive, a mínima foi 14 graus, bem diferente do que a gente vinha vindo anteriormente, né? Com mínimas bem baixas, de 8, 9 graus. E hoje, a máxima 28 graus, assim como na quarta-feira. O tempo muda mesmo ali, com possibilidade de chuvas entre quinta-feira e sexta-feira. A qualquer momento, há possibilidade de chuvas isoladas que deverão ocorrer a qualquer momento na sexta-feira, devido a uma convergência de umidade. Por isso que a umidade relativa do ar tende a melhorar, mas para hoje ainda seguimos com alerta, tá? Para a temperatura, para a umidade relativa do ar ainda bastante baixa, com índices de 25%, 30%, principalmente ali no período da tarde. De manhã, geralmente, a umidade permanece um pouquinho mais alta, mas cai no período da tarde, então continuamos com esse alerta e continuamos com a preocupação com a saúde. Então, redobrar aí a hidratação também no dia de hoje e ficamos esperando a tão aguardada chuva aqui para nossa região entre quinta e sexta-feira. No próximo bloco, o Manhã Bandeirante segue girando a notícia do que de importante acontece na região. Tem interdição em uma rua na região central de Campinas para você ficar atento, o motorista que passa pelo local. Tem informações também sobre uma lista de distribuidoras proibidas de vender combustível pela Agência Nacional de Petróleo. A gente vai entender os motivos disso tudo. E os últimos capítulos, os últimos não, né? Os mais recentes capítulos da novela Brasil USA. Ontem, o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro deu uma entrevista, participou de um podcast conhecido na internet brasileira, deu algumas declarações que a gente vai destacar para você quais foram, e ainda teve como resposta uma decisão do ministro Alexandre de Moraes determinando o bloqueio de bens e contas de Eduardo Bolsonaro. Ministro do STF que também intimou os advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro a dar explicações sobre um descumprimento de medidas cautelares. Isso após a visita dele ao Congresso em Brasília. Tem reportagem desse assunto. E o que está sendo feito pelo governo federal nas negociações com o presidente Donald Trump, com autoridades americanas, para tentar ao menos adiar a supertaxação que está prevista para o dia 1º de agosto. O presidente Lula falou sobre o assunto na visita a Santiago, no Chile. Também tem reportagem desse assunto. Informação, prestação de serviços, opinião, na sequência do Manhã Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Apreciar um bom vinho não é em qualquer lugar que você encontra. No Famiglia Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso é entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Famiglia Gianni, da nossa família para a sua família. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35, Larissa Lopes abre as tardes femininas da Band.
Um programa com tudo sobre o universo feminino. Traz assuntos do seu dia a dia sobre saúde, família, carreira, moda, beleza e muita novidade sobre o universo dos famosos com a Nath Luquezzi. Band Mulher, de segunda a sexta a partir da 1h35 da tarde, na tela da Band+. Manhã Bandeirantes. 10 da manhã, 30 minutos, 10h30 da manhã. Daqui a pouco eu vou abrir o espaço para você, ouvinte. Ontem muitas mensagens chegaram, não tivemos, infelizmente, tempo para dar voz a você, mas hoje, compromisso meu. Você vai participar do Manhã Bandeirantes pelo nosso WhatsApp 19971021493. 19971021493. Já pode mandando sua pergunta, sua mensagem de áudio, sua mensagem de texto, que daqui a pouco a gente vai girar a sua participação, a sua opinião dentro dos assuntos que marcam esta terça-feira, 22 de julho de 2025. Manhã Bandeirantes também é prestação de serviços para você que está pelas ruas de Campinas. Tem um bloqueio que começou mais cedo na região central da cidade, um trecho importante para o fluxo de veículos numa região comercial. E a Nath Luquezzi vai orientar você como fazer para não ser pego de surpresa. E afinal de contas, que obra é essa, Nath Luquezzi? Pois é, a INDEC interditou desde as 8h30 da manhã do dia de hoje e segue esse bloqueio até as 3 da tarde. É um trecho ali da rua Álvaro Miller, na altura do numeral 922, entre as ruas Jorge Krug e Rafael Sampaio, na Vila Itapura. Esse local está recebendo uma obra de manutenção em rede de esgoto e a INDEC já programou um desvio centro-bairro pelas vias Jorge Krug, Orozimbo Maia, Brasil, Barão de Atibaia e Rafael Sampaio. Agora, no sentido bairro-centro, o trânsito também será pelas vias Rafael Sampaio, Orozimbo Maia, Brasil, Álvaro Miller e Jorge Krug. A boa notícia é que não haverá impacto na operação do transporte público coletivo, não há pontos de paradas no trecho e, como sempre, os agentes da mobilidade urbana da INDEC vão aí estar ali sinalizando a interdição e orientar também os motoristas e pedestres que ali circulam. Então, até as 3 da tarde, no trecho da rua Álvaro Miller, na altura do numeral 922. Tem ocorrência de furto de fio de cobre em Campinas, na região do bairro Guará, que fica no distrito de Barão Geraldo. É uma ação da Guarda Municipal que fazia um patrulhamento quando, de repente, chega uma denúncia pelo telefone 153, o possível furto de fios de cobre. Sabe quem é que estava furtando esse material? 3 funcionários da própria prestadora de serviços da Vivo, a empresa Telemonte, segundo a GCM. A Guarda Municipal conseguiu localizar os 3 e recuperou cerca de 200 metros de fios. Isso significa 180 quilos de cobre puro. Foram apreendidos também 2 alicates de corte, 4 celulares que devem passar por perícia para saber que negociação era feita com esse tipo de produto. Ocorrência encaminhada no 1º Distrito Policial de Campinas durante o plantão da madrugada e onde será também a sequência da apuração. Mas eles aproveitavam o logotipo no carro, o uniforme da empresa, o fato de serem contratados por uma empresa que presta serviços para uma companhia de telefonia, para subirem no poste, cortar e parecer apenas uma ordem de serviço a ser cumprida. Você sabe que em Brasília existe um projeto de lei que já passou pela Câmara, que já passou pelo Senado e que volta para a Câmara para uma análise final e que muito provavelmente vai ser também aprovada, sobre o aumento da pena para quem furta fios de cabos elétricos, fios e cabos de cobre nas ruas da cidade. Furtos e roubos entram nessa mudança da lei. O Márcio Campos vai explicar para a gente qual é a intenção do legislador, de quem está propondo essa nova lei, para tentar diminuir o que virou uma febre no Brasil. Cortar cabo de comércio, de casas, do poste na sua rua e depois revender como sendo um produto que é muito difícil de rastrear.
nobre de alto valor. O sistema de segurança identificou e prendeu os bandidos antes que o fornecimento de energia fosse afetado e paralisasse os trens. Para a estação, ninguém consegue acesso. Problema recorrente desses furtos de cabos do metrô. No Rio de Janeiro, criminosos chegaram a usar caminhões para furtar e arrastar os cabos de um bueiro de uma estação do BRT. Só no ano passado foram registrados mais de 28 mil casos de furtos de cabos no Brasil, quase 60% na região sudeste, um total de 130 toneladas de material e um prejuízo que ultrapassa os 45 milhões de reais. Por isso, muitas empresas têm substituído o cobre por outros materiais. Nós temos risco não só pelo prejuízo financeiro, pelo problema da falta de energia, falta de telecomunicações, em locais, por exemplo, como hospitais ou similares que necessitam fundamentalmente da energia. Um projeto que endurece as penas para esse tipo de crime foi aprovado pelo Congresso em Brasília. O tempo de prisão agora vai depender das consequências causadas pelos criminosos. O furto, que hoje prevê de 1 a 4 anos de reclusão, passará para 2 a 8 anos. No caso de roubo, quando há ameaça ou violência, a pena será de 4 a 10 anos de prisão. Mas se o roubo dos cabos elétricos ou de telefonia comprometer o funcionamento de órgãos que prestem serviços públicos essenciais, como saneamento básico e transporte, a pena máxima sobe para 12 anos de prisão. Quem compra e comete o crime de receptação poderá ser condenado a até 16 anos de prisão. Isso passou a ser feito por um crime organizado, que tem se estruturado para receber esse tipo de equipamento, transformar e vender esse tipo de equipamento. Então é muito importante, sim, a penalização daquele que está provocando essa receptação, que no fundo é que incentiva que isso possa ocorrer. Além de esperar efeitos positivos com a nova lei, a concessionária que administra uma das linhas de metrô de São Paulo investiu mais de 2 milhões de reais no combate aos furtos e roubos. O resultado foi a queda de quase 90% nos casos. 10 horas da manhã e mais 37 minutos. Deixa eu dar um recado para você que está comigo aqui na programação da Rádio Bandeirantes Campinas. Você ainda acredita que um ERP ou um sistema de gestão vai cuidar apenas do financeiro da sua empresa? O Ricardo é CEO da Dierberger, uma indústria de fragrâncias, e também pensava assim. Mas a empresa começou a crescer, os processos começaram a ficar mais complexos e a operação já não cabia mais nas planilhas. Foi aí que a Inovar ASC apresentou para ele a solução de produção do WK Radar. Hoje, o WK Radar acompanha toda a operação, desde a chegada dos pedidos, o desenvolvimento dos produtos, até a avaliação dos clientes e, claro, do financeiro também. Tá tudo arrumadinho em um só lugar, porque WK Radar é um ERP que não é qualquer ERP. Acompanha a operação da sua indústria de ponta a ponta. E você também pode ter na sua empresa o WK Radar. Para acessar o site wk.com.br e saber mais detalhes sobre como isso vai agilizar o dia a dia do seu negócio. Com o WK Radar você tem a automação e a integração dos processos da sua empresa, colocando tudo em ordem. Aqui na região de Campinas você também pode procurar a Inovar ASC para ter o WK Radar na sua empresa. Faz o seguinte, ficou na dúvida, está pensando se vale a pena, quanto é que isso vai gerar para você de negócios, de facilitação, quanto que isso vai de fato agilizar a produção no seu dia a dia. Então, anote o número que eu vou te passar para você tirar todas essas dúvidas. 3291 9650. Você pode acessar o wk.com.br, mas às vezes a gente quer conversar com alguém que nos explique passo a passo da nossa função ou tirar alguma dúvida que você precisa ter respondida pelo telefone da Inovar ASC. 3291 9650. WK Radar é a gestão da sua empresa em suas mãos. Rádio Bandeirantes.
10 da manhã, 40 minutos. Nath Luquezzi, a Agência Nacional do Petróleo divulgou uma lista de distribuidoras que estão proibidas de vender combustíveis. Explica pra gente que lista é essa. A lista com 33 empresas foi publicada ontem, segunda-feira, dia 21, pela ANP, Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis. Então, a partir de hoje, desta terça-feira, dia 22, essas distribuidoras de combustíveis que estão inadimplentes com as metas de redução dos gases de efeito estufa estão proibidas de comercializar os seus produtos. Outras companhias conseguiram, a decisão judicial para não ter o nome incluído na relação de sanções. O objetivo da ANP com a lista é sancionar distribuidores que não cumprem as metas individuais, no caso de descarbonização do RenovaBio, que é o programa do governo que estimula a produção de biodiesel, além de promover a isonomia entre os agentes do setor e contribuir também para o cumprimento das metas de redução de emissões de gases de efeito estufa no Brasil. Segundo a ANP, a proibição de fornecimento de combustíveis se aplica a todos os agentes envolvidos no processo. Então, entre eles, os produtores de combustíveis, as cooperativas de produtores, como também os importadores. Quem infringir a vedação de comercialização com o distribuidor que está incluso nessa lista está sujeito à aplicação de uma multa, que pode variar ali entre R$100 mil e 500 milhões de reais. Às 10 horas e 41 minutos, estou vendo aqui a lista dos distribuidores. Não são nomes que a gente costuma ver no dia a dia, não tem um impacto direto no posto que você abastece. A distribuidora é a que faz a intermediação até o posto de combustíveis. Tem empresa aqui do Mato Grosso, tem empresa Centro-Oeste Brasil Petróleo, tem distribuidoras aqui também, me parece, do estado de São Paulo, Noroeste Distribuidora de Combustíveis. E a gente vai acompanhar, claro, ao longo da programação da Rádio Bandeirantes, o impacto disso também para o setor dos combustíveis aqui no Brasil. 10h42, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, que está licenciado, vivendo nos Estados Unidos, participou ao lado do influenciador Paulo Figueiredo de um podcast. Ele trouxe alguns fatos novos dessa novela que nós estamos acompanhando nos últimos dias. Os dois reconheceram que a possibilidade dos Estados Unidos impor tarifas comerciais ao Brasil foi discutida em reunião que eles tiveram com autoridades do governo americano antes do presidente Donald Trump anunciar a medida. Um reconhecimento que vai na contramão do que disse o ex-presidente Jair Bolsonaro, que afirmou ontem de manhã que a família não tem qualquer relação com a tarifa. Eduardo Bolsonaro disse que a possibilidade foi trazida à mesa pelo governo americano e que, inicialmente, Eduardo e Paulo Figueiredo defenderam que apenas o ministro Alexandre de Moraes e outras autoridades brasileiras fossem sancionadas, mas que agora eles consideram que a opção de Donald Trump pela tarifa de 50% contra o Brasil foi acertada. A frase completa foi a seguinte: ele disse que quando essa opção foi discutida com o deputado Eduardo Bolsonaro e nós, foi o que disse o Paulo Figueiredo, nós demos a nossa opinião, que a medida não era a melhor a ser aplicada naquele momento. Nós advogamos na direção de sanções direcionadas aos agentes principais do que eles chamaram de ditadura. E Eduardo completou: a gente não imaginou que no início fosse decretada a tarifa. Nós não somos o presidente dos Estados Unidos, não temos o poder da caneta. Para em seguida dizer que, embora tenham advogado contra a tarifa no primeiro momento, hoje eles estão 100% convencidos de que as tarifas foram o movimento correto para o Brasil. Eduardo foi categórico em afirmar que concorda com a tarifa de Donald Trump. Abre aspas. Tanto que chamo de tarifa Moraes, em relação ao ministro do STF. Foram tarifas de 50%, a maior dessa última leva, devido à crise institucional que Alexandre de Moraes está fazendo. O ministro Alexandre de Moraes determinou o bloqueio de bens e de contas do deputado Eduardo Bolsonaro. A ação faz parte da medida em que a Procuradoria-Geral da República diz que Eduardo e Jair Bolsonaro tentaram interferir e ainda tentam no inquérito do golpe de Estado com ação nos Estados Unidos.
O ex-presidente disse que enviou a Eduardo R$2 milhões para que ele não passasse necessidade. O dinheiro seria proveniente dos pedidos de Pix. De acordo com Bolsonaro, foi justamente a transferência desse valor, feita em 13 de maio, que fez com que fosse convocado a prestar os esclarecimentos. A decisão atinge as contas bancárias e a chave Pix do deputado licenciado. Também foram alvos do bloqueio os bens móveis e imóveis, além do salário de deputado de Eduardo Bolsonaro, que passou o período de licença e terminou no último domingo. Eduardo disse que já esperava e chamou o fato de tentativa de chantagem. O ministro Alexandre de Moraes também intimou os advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro a dar explicações sobre um descumprimento de medidas cautelares e ameaçou prender o ex-presidente da República. Moraes destacou que ontem, nessa segunda, proibiu Bolsonaro de usar as redes sociais, seja diretamente ou por meio de terceiros. E no mesmo dia da proibição, o ex-presidente mostrou a tornozeleira eletrônica, o que gerou diversas publicações em redes sociais de apoiadores, inclusive deputados, senadores e outros políticos. O ministro do STF incluiu diversos exemplos na intimação. Para você entender o que foi esse encontro com autoridades em Brasília, com a presença de Jair Bolsonaro, que na sexta-feira estava reticente em mostrar a tornozeleira eletrônica e ontem a exibiu como sendo um exemplo do que ele considera ser a vergonha que está passando, o repórter Caian Messina vai trazer para a gente um resumo das últimas horas no Congresso Nacional. Uma mesa de vidro quebrou. Pela primeira vez, o ex-presidente mostrou a tornozeleira eletrônica. Isso aqui é o símbolo da máxima humilhação do nosso país. Silêncio! Silêncio! Que estão fazendo com o ex-presidente da República. A confusão aconteceu no final da tarde, depois de um encontro do ex-presidente com integrantes do PL, numa reunião marcada mesmo com o recesso parlamentar. A movimentação veio 3 dias depois da determinação de Alexandre de Moraes para que o ex-presidente cumprisse uma série de medidas restritivas. Entre elas, uso da tornozeleira eletrônica, proibição de acesso às redes sociais, de sair à noite e de contato com o filho Eduardo, que está nos Estados Unidos. Depois da perícia, o conteúdo do pendrive achado na casa de Bolsonaro foi considerado irrelevante para a investigação. Eram fotos pessoais e músicas evangélicas. Já o telefone do ex-presidente, que também foi apreendido, continua sob investigação. O ministro Alexandre de Moraes ampliou o alcance da decisão. Agora, Bolsonaro está impedido também de publicar áudios e vídeos de entrevistas nas redes sociais dele e de terceiros. O ministro afirmou que o ex-presidente será preso imediatamente se descumprir as regras. 4 dos 5 ministros da primeira turma do STF mantiveram as medidas de Moraes contra o ex-presidente. O primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, publicou uma mensagem de apoio a Bolsonaro nas redes sociais. Continue lutando. Julgamentos com motivação política são ferramentas de medo, não de justiça. Na reunião a portas fechadas, a bancada do PL decidiu que a oposição vai pressionar pela votação rápida da anistia ao 8 de janeiro, além de organizar protestos e dar voz ao ex-presidente. A partir de agora, nós teremos estratégias de comunicação e daremos voz ao presidente Bolsonaro mais do que nunca. No Senado, a ideia é tentar pautar o impeachment de Alexandre de Moraes. Isso ficou claro não apenas na fala do deputado Sóstenes Cavalcante, que você ouviu no finalzinho da reportagem, como também na declaração da senadora Damares Alves, uma das principais aliadas do ex-presidente Bolsonaro, ela que foi ministra no governo Bolsonaro, hoje senadora pelo Distrito Federal do Republicanos, e ela deixou claro que, a partir de agora, a prioridade da oposição é passar o impeachment do presidente do STF, do ministro do STF, que já foi também presidente do Tribunal Superior Eleitoral durante as eleições de 2022, Alexandre de Moraes. Vamos ouvir. Decidimos que a pauta do Senado será o impeachment do senhor ministro do
será a pauta que a oposição vai trabalhar nos próximos dias. Foi por culpa dele que nós estamos sendo tarifados. Todas as decisões dele já estão comprovadas que violaram direitos humanos. Sexta-feira, 2 idosas estão voltando para a prisão. Uma de 71 anos de idade e outra de 74 anos de idade. É ou não é violação de direitos humanos? Como é que o mundo está vendo as decisões do ministro Alexandre? Nós tivemos uma mãe, uma esposa, que teve o seu salário congelado. O marido foi condenado e ele congela o salário da esposa para que os filhos não tenham alimentos. Crianças com menos de 10 anos. É ou não é violação de direitos humanos? O Senado entende que as decisões do ministro Alexandre provocaram perplexidade em todo o mundo. O mundo inteiro está olhando que está havendo uma violação de direitos humanos jamais visto na história do Brasil na última república. Então, o Senado decide que a pauta única da oposição será a votação imediata do impeachment do ministro Alexandre de Moraes, para que assim possamos salvar a economia do Brasil e para que a nação possa ter aí um sossego nos próximos anos. Por quê? A culpa de tudo, com certeza, é Alexandre de Moraes e presidente Lula. Agora, é possível um impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal? Sim, embora isso não seja nem um pouco comum na nossa história. A Constituição não descreve quais são as hipóteses que podem levar ao impedimento de um ministro do STF, como faz, por exemplo, com o presidente da República. Mas estabelece que compete ao Senado julgar os ministros. Existe uma lei de 1950, que é a Lei 1079, que estabelece os crimes e o rito pelo qual um ministro pode ser processado e julgado. Então existe o artigo 39, que coloca como crimes de responsabilidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal: alterar por qualquer forma, exceto por via de recurso, a decisão ou voto já proferido em sessão do tribunal. Proferir julgamento quando por lei seja suspeito na causa. Isso aqui é o que eles mais vão se apegar. Exercer atividade político-partidária. Ser patentemente desidioso no cumprimento dos deveres do cargo ou proceder de modo incompatível com a honra, dignidade e decoro de suas funções. Mas é uma lei aberta a interpretações, porque na prática ela nunca foi colocada sequer em discussão, como está acontecendo agora no Brasil. A Câmara e o Senado estão em recesso. Os presidentes disseram que vão cumprir o regime de férias do meio do ano. Recesso é férias de deputado, ponto. Mas neste momento, os presidentes das comissões estão reunidos. O presidente da Câmara, Hugo Mota, suspendeu as reuniões durante o recesso. Eles estão dizendo que foram proibidos e repercutem nesse momento a decisão do presidente da casa. Quem fala ao vivo em Brasília é o líder da oposição na Câmara, o deputado Luciano Luco, e nós vamos ouvir um trecho direto da capital federal. Ninguém mais ousava levantar a voz contra os demandos da esquerda. Foi o soldado que enfrentou os dragões do sistema, mesmo quando o preço era o ostracismo, o silêncio da mídia, o escárnio dos poderosos. E mesmo assim, ou justamente conservador do Brasil e da América Latina. Um gigante que rompeu as barreiras do politicamente correto, que devolveu orgulho e voz a milhões de brasileiros que se sentiam esquecidos, humilhados, pisoteados. Bolsonaro é o homem da facada. Não é uma metáfora. Um atentado real, brutal, covarde, que quase lhe tirou a vida em 2018. Mas nem a faca calou sua voz. Nem o sangue derramado impediu que ele fosse às urnas e vencesse, com a força do povo, sem partido, sem tempo de TV, sem dinheiro, mas com uma coisa que ninguém mais tinha: verdade. Seu o deputado federal Luciano Luco, líder da oposição, ele que é do PL do Rio Grande do Sul,
o mesmo partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos a Brasília conversar com a Tayane Mello sobre esse clima que acontece na capital federal. Deputados em encontro, advogados do ex-presidente Bolsonaro intimados a explicar sobre o descumprimento ou não das medidas cautelares e um risco iminente de Bolsonaro ser preso nas próximas horas é, sim, assunto em Brasília. Tayane Mello, muito bom dia para você. Na escada, no momento em que ele já estava indo embora, ele resolveu estender a calça e mostrar a tornozeleira eletrônica, e durante esse ato ali também, né, ele deu algumas declarações, ele voltou a falar que era muito humilhante um ex-presidente da República estar usando tornozeleira, ele ainda reforçou que não matou ninguém, que não cometeu nenhum crime, e antes disso, o ministro Moraes ele já tinha ampliado essas restrições, né? Inclusive pelo fato de estar ampliando a terceiros, ou seja, ele não pode utilizar as redes sociais, mas também não pode se aproveitar de outras pessoas para publicar nas redes sociais. Então isso não foi bem visto, esse ato dele aqui na Câmara dos Deputados não foi bem visto, e agora o Moraes deu 24 horas para a defesa se manifestar. Segundo o repórter Túlio Amâncio, do jornal da Band, ele apurou que a estratégia da defesa vai ser alegar que o ex-presidente não descumpriu a medida cautelar porque ele falou num espaço público, no caso aqui no Congresso Nacional, e também que ele não teria domínio sobre quem iria transmitir nas redes sociais aquele determinado momento. A defesa também diz que a decisão do ministro Moraes não está clara, que ela está muito difícil de entender. Então, por isso, a defesa do Bolsonaro disse ao repórter Túlio Amâncio que vai fazer essas seguintes alegações. A decisão, outra apuração também do Túlio Amâncio, a decisão de mostrar a tornozeleira pelo presidente Bolsonaro foi tomada ontem, depois da reunião aqui na liderança do Partido Liberal, depois da última decisão, então, do ministro Moraes, e a intenção disso foi sensibilizar quem está fora do bolsonarismo. A avaliação, então, é que o centro se distanciou do ex-presidente Jair Bolsonaro depois das sanções articuladas pelo filho dele, o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro. Eu volto com vocês. Muito obrigado, Tayane Mello. E onde fica a principal discussão nessa história? A tarifa de 50% imposta pelo presidente Donald Trump. O presidente Lula defendeu ontem uma ampla atuação dos líderes globais em prol da democracia e da promoção da igualdade. Ele participa de um encontro com representantes da sociedade civil em Santiago. O evento ocorreu no âmbito da reunião Democracia Sempre, organizada pelo presidente do Chile e que contou também com a presença de líderes da Colômbia, da Espanha e do Uruguai. O presidente Lula falou a respeito das decisões de Donald Trump e das respostas do Brasil. E o enviado especial do Grupo Bandeirantes a Santiago, Alex Guzmão, conta para você na reportagem. Da democracia. Além de Lula, os presidentes do Chile, da Colômbia e do Uruguai, além do primeiro-ministro da Espanha, participaram do encontro no Palácio de la Moneda, sede do governo chileno. O presidente Lula disse que o mundo mudou muito desde a última reunião entre os países em setembro do ano passado. E um dos principais motivos dessa mudança tem nome: Donald Trump. O quadro que enfrentamos exige ações concretas e urgentes. O compromisso seguinte foi um almoço com autoridades no Ministério das Relações Exteriores do Chile. Na saída, Lula falou sobre o tarifaço de Donald Trump. Nós não estamos numa guerra tarifária. Guerra tarifária vai começar na hora que eu der a resposta ao Trump. As condições que o Trump impôs não foram condições adequadas. Se ele quiser, a nossa relação será a melhor possível. Acontece que dois chefes de Estado precisam conversar. Não acho ruim que o Trump esteja defendendo os interesses dos Estados Unidos. Agora, o que ele tem que levar em conta é que eu tenho que defender os interesses do Brasil. Essa declaração do presidente Lula ontem em Santiago, no Chile. Eu interpreto desse momento, inclusive, com o que nós estamos vendo ao vivo em Brasília, com o encontro da oposição, dos principais aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eles estavam quietos na Câmara. Estavam sendo cobrados por isso, principalmente por Bolsonaro. Publicamente,
dizendo que era o Congresso quem tinha que tomar uma atitude nesse momento. O deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, ele não esconde mais de ninguém que, na visão dele, ou derruba Alexandre de Moraes ou novas sanções virão. Está de braços dados com o presidente norte-americano e está declarando publicamente que essa é a prioridade no governo neste momento. As declarações ontem do deputado no podcast são mais ou menos o que a gente está vendo hoje na Câmara e que a gente viu também na declaração da ex-ministra e hoje senadora Damares Alves. A questão não é mais a eleição do ano que vem, os erros ou acertos do governo Lula, nem mesmo o tarifaço. A pauta da oposição é única e exclusivamente o perdão a Jair Bolsonaro. Veja que eles não falam em negociação com o setor do agronegócio, com o setor de produção, com quem está diretamente afetado com o tarifaço. Eles falam única e exclusivamente em Alexandre de Moraes. Uma boa parte, para não dizer quase 100% dos deputados que hoje estão reunidos ali, foram eleitos com o nome Bolsonaro nas costas. Não seriam eleitos se não tivessem no PL, se não tivesse a legenda que Bolsonaro carregou nas eleições de 2022. Estão, neste momento, trabalhando para devolver ao padrinho político aquilo que eles tiveram em 2022. Ponto. Quando você viu o deputado brigando para trabalhar nas férias? Quando você viu o senador discutindo para não ter licença no meio do ano? E não é para discutir o tarifaço, é para discutir o impeachment de Alexandre de Moraes. Então, a pauta para a oposição não é a mesma pauta que o Brasil tem hoje. Não é a mesma preocupação que nós temos no dia a dia de quanto vai ficar cara a nossa vida se esse tarifaço de fato for aplicado a partir do dia 1º de agosto. Em alguns momentos tentam colocar no meio também o assunto tarifaço, mas de cada 10 minutos de discurso, 9,5 são sobre Alexandre de Moraes. Como se interromper uma investigação contra um ex-presidente da República fosse o motivo principal para o país hoje viver essa crise e a solução para a volta de uma relação com o governo norte-americano. Mas e aí? Se o governo cede, se o judiciário entende que tudo bem, então Trump mandou, a gente vai fazer. Qual é o próximo passo? Qual é a próxima chantagem? Qual é o próximo caminho para que o Brasil mantenha a relação com o governo norte-americano? Abrir mão da sua própria soberania, abrir mão dos seus próprios negócios com outros países, abrir mão da sua independência na hora de montar um processo eleitoral que o mundo inteiro sempre respeitou, com as urnas eletrônicas, com a transmissão de cargo de 4 em 4 anos. Até onde vai parar essa história? Isso é o que mais me preocupa no dia de hoje, 22 de julho. Um rápido intervalo e na volta, Walter Sena entra também nessa roda de debate e de discussão com a sua participação, com as notícias da Nath Luquezzi e com o que mais importante acontece na região, em Brasília, no mundo, pelo microfone da Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Gianni, da nossa família para sua família. E WK Radar, a gestão da empresa em suas mãos. Acesse wk.com.br. LG Mota Imóveis. A imobiliária campeã em vendas apresenta LG Mota Meg Store, o shopping de imóveis de Campinas e região. Uma mega estrutura no coração do Cambuí, na Avenida Coronel Silva Teles 387, esquina com a Rua Coronel Quirino. São 60 empreendimentos no mesmo lugar, direto dos principais incorporadores do país. São imóveis comerciais e residenciais. Para moradia ou investimento, nosso telefone é 19 3722 7740 e nossas redes sociais, @LG Mota Imóveis.
Assista ao programa Circuito Imobiliário todo sábado, às 8h30 da manhã, na Band Mais TV. E ouça na Rádio Bandeirantes toda sexta e sábado, às 10 da manhã. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique, a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. 11 da manhã, 6 minutos, de volta com o nosso Manhã Bandeirantes, atualizando para você o assunto que mexe com a vida de aposentados e pensionistas do Brasil. O reembolso de descontos indevidos do INSS. A devolução de descontos indevidos feitos por entidades associativas, os benefícios de aposentados e pensionistas, começa a ser feita a partir de quinta-feira para quem tiver aderido ao programa, ao acordo proposto pelo governo federal. E o número é alto de gente que aderiu a esse programa, a essa proposta do governo, Nath Luquezzi? Heitor, já são mais de 714 mil aposentados e pensionistas que aderiram a esse acordo com o governo federal para o ressarcimento dos valores debitados indevidamente das contas do INSS. Esse número representa 36% do total de beneficiários que estão aptos a assinar essa adesão. Então, ali cerca de 1.900.000 pessoas, segundo o Ministério da Previdência Social. A contestação dos descontos indevidos pode ser feita até dia 14 de novembro, então ainda tem um tempo até lá. E os primeiros ressarcimentos, como bem mencionou o Heitor, serão feitos na próxima quinta-feira, dia 24 de julho. Vale lembrar que o pagamento é automático, cai na mesma conta onde o aposentado já recebe o benefício, mas é necessário fazer a adesão. 11 horas 7 minutos, Walter Sena, que todas as noites leva a você o principal giro de notícias do interior paulista, o Band Cidade, também conosco no Manhã Bandeirantes. Um ótimo dia para você, Sena. Bom dia, Heitor, bom dia, Nath, bom dia, ouvintes. Vamos colocar os ouvintes também para participar conosco desta edição do Manhã Bandeirantes. O Edson Elias está conosco falando a respeito de um caso grave que nós contamos ontem na tela da Band, a história de uma criança de 2 anos, cidade de Hortolândia, Jardim Amanda, que foi atacado por um pitbull da família, resgatado há cerca de 2 meses apenas. O pitbull já adulto, adotado, colocado numa residência em que eles viviam nos fundos. A mãe, com 2 crianças no colo, precisava sair para fazer compras, para fazer o que precisava no dia a dia. A filha mais velha de 3 anos em um dos braços, a filha mais nova de 2 anos em outro braço, a garota Valentina, que completou 2 anos no domingo. Quando ela passava pelo corredor, o pitbull ataca as 3 pessoas. Ela consegue salvar uma das filhas de 3 anos, mas infelizmente o pitbull vai para cima da criança menor. Eu não consigo imaginar a dor que essa mãe carrega e o que ela pode levar para o resto da vida pensando que poderia ter sido feito diferente. A polícia militar foi acionada e precisou atirar contra o pitbull para tentar salvar a criança, que chegou a dar entrada no hospital, mas já sem vida. O pitbull também foi para cima dos policiais militares. O Edson Elias escreve: mais uma criança morta por pitbull. O estado de Santa Catarina já tomou uma atitude contra essa raça. Ele questiona: quando São Paulo e o Brasil vão fazer o mesmo? Vamos esperar morrer mais gente, como aconteceu nesse caso aqui no interior de São Paulo, na cidade de Hortolândia. A discussão não é de hoje. Existem regras sobre você
passear com o pitbull pelas ruas, é preciso o uso de focinheira. E em Santa Catarina foi sancionada uma lei que proíbe a criação, comercialização e circulação de cães da raça pitbull com restrições à circulação em locais públicos. A lei estabelece a obrigatoriedade de castração a partir dos 6 meses de idade desses animais. O descumprimento de uma regra dessas pode levar a multa de R$5 mil e, em caso de reincidência, o valor pode dobrar. O histórico do cão na família, Sena, vai ser investigado porque quando você adota um cão adulto, pode ser de qualquer raça. Você não sabe os traumas, o histórico que esse cachorro tem, a forma como ele era tratado anteriormente. Mas a justiça entende que em situações assim, mesmo que haja algum tipo de negligência por parte dos pais, eles já tiveram a maior punição possível na vida, que é a perda de um filho. Agora, o assunto gera uma discussão que o Edson Elias propõe e que pode ser muito mais abrangente sobre a criação em si dessa raça. Mas que é uma história de partir o coração. Ontem foi muito difícil até pra gente contar isso nos nossos telejornais, né, Sena? É lamentável, né? Uma notícia chocante, realmente. A gente, como você disse, eu também não consigo imaginar a dor de um pai, de uma mãe, quando dá de cara com uma realidade dessas. O caso do cão pitbull, já tive a oportunidade de comentar algumas vezes na TV e aqui, que é uma coisa bem complexa, mas alguma coisa precisa ser feita. A gente precisa estudar essas medidas no governo catarinense, né? Isso. E quais são os resultados práticos, né? Se isso diminuiu a incidência, resolveu alguma coisa. O fato é que as entidades protetoras dos animais, as pessoas que gostam de animais de estimação, não gostam quando a gente fala alguma coisa confrontando o pitbull. Né? Essas pessoas sempre dizem que o problema não é o animal, é o problema de como ele foi criado, o problema é do tutor, uma coisa assim. E eu sempre falo o seguinte, tem que ter alguma coisa sobre o assunto, tem que ter um estudo sobre isso, mas de maneira técnica e não de paixões, porque realmente o pitbull é um animal que ele foi criado, ele foi concebido, ele foi desenvolvido para ser um cão de ataque. Ele é um cão forte, tem uma mordedura mais pesada, ele tem a musculatura mais forte, ele é bem robusto, ele é troncudo, e é diferente de criar um pitbull, é muito diferente de criar um chihuahua, de criar lá aquele que a gente chama de salsicha, aquele pequenininho, não sei se é bacê, como é que chama aquele cachorro. Então, quer dizer, mesmo que você brincando com um cão de menor porte, ele te morda, não vai fazer o estrago que faz um pitbull. Então, a gente tem que pensar sobre isso, e aí é para os técnicos, né, no assunto, de uma forma prática. Não adianta ficar, olha, é o tutor, olha, é o histórico, porque senão é difícil. Toda vez que escapa um cão desse e ele ataca alguém na rua e faz um estrago enorme, a gente tem que aproveitar essas ocorrências para debruçar, estudar, pensar. A psicologia canina, a psicologia animal é uma coisa muito recente. Então eu tenho até a impressão que não se chegou à conclusão exatamente de como é o comportamento de todos os cães. Né? A gente tem histórico aqui, já tive a oportunidade de fazer, de acompanhar na condição de repórter, um cão pitbull que mordeu e arrancou pedaço do próprio dono. E o dono dizia que aquele animal estava com ele desde filhotinho e que tinha um comportamento dócil o tempo inteiro, e naquela ocasião, sem uma explicação aparente, sem ninguém saber por quê, o cão resolveu atacar. E aí é o que eu falo, um cão de menor porte, um cão que tem outro temperamento, outro comportamento, poderia ter atacado também, mas não ter tido aquele resultado. Então eu acho que é uma coisa séria para realmente as pessoas técnicas no assunto sentarem, discutirem, observarem, pegar estatística e chegar a alguma conclusão. Agora, a guarda de animal tem que ter cautela. Você não pode ter seja lá o fila, o cão pastor, qualquer cão de maior porte, você não ter cautela na guarda, para não ter um perigo qualquer de atacar uma criança, um idoso, qualquer coisa, vai ser sempre uma vítima mais vulnerável. Eu já li artigos de biólogos, vi entrevistas de quem cria animais de grande porte, dizendo que esse comportamento que a gente tem
nessa nova era que a gente vive de humanizar demais o cachorro é o que muitas vezes provoca esse tipo de acidente. Porque o cão, ele entende que ao ser adotado, ele está fazendo parte de uma matilha. Se você coloca ele humanizado como o dono da casa, que tudo pertence a ele, que tudo é feito a ele, ele se entende como o líder dessa matilha. Então, se ele entender que aquela cama de casal pertence a ele, ninguém vai chegar perto dessa cama. Mas uma coisa é um cachorro como um Lhasa Apso, como um cachorro de pequeno porte, que você consegue colocar ordem, tocar da cama. Mas quando você tem um pitbull ou um animal mais feroz, um animal que tem um porte físico mais forte, ele vai ter esse mesmo comportamento. Só que a reação dele vai ser muito mais agressiva. Então é a discussão a respeito do limite entre você ter o carinho pelo cachorro e deixar ele ter uma vida de cachorro. O cachorro gosta de ficar solto, de brincar, de fazer bagunça, de ter espaço, de interagir com outros cachorros. E muitas vezes humanizar demais o animal pode fazer com que ele se sinta literalmente dono daquele espaço. E você, como humano, não vai ser visto por ele como pai, mas como alguém que está ali para servi-lo de todos os seus interesses. É uma discussão interessante, mas que muitas vezes passa pelo social. Porque a pessoa pensa, adotei o cachorro, preciso tratar como se fosse meu filho. Sim, como um carinho, com a atenção que ele exige, mas não necessariamente com as ações que se faz com uma criança. Mas vai colocar isso em discussão hoje em dia. Eu acho um argumento bem interessante esse, né? Mas é o que eu falei, é uma coisa eu acho bastante fundamentado esse artigo que você falou que leu, mas é uma coisa para técnicos discutirem realmente. Provavelmente vai ter alguém que não discorda dele, mas aí eles sentam e discutem lá. Mas me pareceu bastante razoável o que ele falou. Eu acho que tem essa questão hoje mesmo. Eu conheço gente que conversa com planta e não tem problema nenhum, que é pai de planta, tem gente que é pai de pet. Eu não vejo problema nenhum nisso. Mas você não pode esquecer que é um cachorro. Eu acho que você pode tratar o cachorro como seu filho, não tem problema, mas você não pode esquecer que ele é cachorro. E que ele gosta de fazer coisa de cachorro. É um filho cachorro. Cheirar outro cachorro. Isso, é um filho cachorro. Né? Eu já tive animal, né, quando morava em casa, hoje eu moro em apartamento. Eu acho pessoalmente, né, sacanagem criar um cachorro dentro do apartamento. Eu acho pessoalmente, particularmente, eu acho que não foi feito para isso. De qualquer maneira, eu conheço muita gente que tem, e se dá bem com isso, não tem problema nenhum. É uma opinião particular minha. Mas se eu tivesse um cão, por mais carinho que eu tivesse por ele, eu ia tratar como cão. Mas é uma coisa difícil hoje em dia, é o que você falou. É uma coisa pessoal minha. Não dá para impor isso como verdade para outras pessoas que têm um comportamento diferente. Mas agora, quando a gente está falando de um problema, de um cachorro que morde, que mata, ou que arranca a perna de criança, a gente tem que começar a pensar isso de um ponto de vista mais técnico e às vezes até criminal, né? Diferente de você tratar ou não o cachorro como filho. Então, eu acho que essa discussão no Brasil precisa chegar de forma séria. E é muito diferente de tratar cachorro com corrente de ferro preso. Não é disso que a gente está falando. Exatamente. Agredir para ele sentir a minha autoridade, não. É deixar o cachorro ser feliz sendo cachorro. O Marco Silva Bedin escreve pra gente que ele é defensor animal, mas aqui mesmo no bairro dele, no Amanda, já viu várias vezes dono passeando aqui sem a focinheira. Acredito que tenha que cumprir a lei, porque isso evitaria muitos ataques. A legislação só funciona se tiver fiscalização. Não adianta você pôr no papel uma coisa e ninguém fiscalizar, ninguém dá bola. Então essa é uma coisa que realmente eu nunca vi uma fiscalização em lugar nenhum. Nem na Lagoa do Taquaral, onde tem muitos cães, nem em lugar nenhum. De alguém falando, esse cão está sem focinheira, você vai ser multado, olha, ou orientando. Então não adianta. É aquela legislação que não serve para nada se não tiver fiscalização e punição. O Edmilson, final do telefone 9884, ele desejando bom dia pra gente, sabe que acho que as consultas em unidades públicas deveriam ser gravadas desde a triagem até o atendimento médico, se referindo ao caso de Pedreira que está em investigação após a morte de uma bebê recém-nascida. Da mesma forma que é feito com os policiais, isso poderia também se estender a outros serviços, guardadas sob sigilo para ambas as proteções, tanto dos médicos quanto dos pacientes. A mensagem que chega também do Adriano Vermelho,
Ele diz o seguinte, falávamos sobre acidentes que marcaram os últimos momentos, as últimas horas, e ele diz, todos os dias no começo do jornal tem notícia de trânsito e acidentes que estão aumentando. Dentro desse número alarmante, justificado também pelo aumento da frota. As ocorrências mais violentas e com resultado morte têm seu número potencializado demais. Não sei vocês se têm percebido o número maior de gente que dirige e depois de beber. Bebe e depois dirige. Voltou a entrar na estatística com muita força esse tipo de comportamento. Gente, não seria o caso de voltar aquelas blitz que deram sim resultado muito bom? Infelizmente, a conscientização é utopia. O que resolve ainda é a vigilância quase paternal do Estado em detrimento às nossas sabidas obrigações. Quem sou eu para pautar vocês? Mas como vocês têm muita credibilidade, muito obrigado, Adriano, seria uma boa forma de atrair a atenção dos órgãos responsáveis para se mexerem. Algumas blitz de lei seca acontecem ainda em Campinas. 15 dias atrás, num sábado à noite, eu voltava pela Prestes Maia. Tinha uma blitz de lei seca sendo feita ali nessa que é a entrada da cidade. Mas sim, o número é muito menor. E tem muito carro mesmo circulando pelas ruas de Campinas. E pode ter ainda mais, Nath Luquezzi. Porque o Pátio Municipal, gerenciado pela INDEC, vai ter o primeiro leilão online de veículos de 2025. São 591 veículos divididos em 435 lotes. Então, entre as ofertas estão carros e motos com direito à documentação, materiais para sucatas, então desmontes, vendas de peças e para usinagem também, prensa, reciclagem. A organização é da própria INDEC e o leilão será realizado por uma plataforma que é eleilões.com.br. A visitação pública aos lotes será no dia 4 de agosto, no período das 9 da manhã até as 4h30 da tarde. E os lotes já estão na rua Miguel Cascal de Júnior, 141, no bairro São José, como também na rua Antônio Manuel, número 50, na Vila Industrial. Esse leilão será realizado no dia 5 de agosto, uma terça-feira. Mensagem de áudio do nosso ouvinte nesta edição do Manhã Bandeirantes. Bom dia a todos, Bom dia. DJ Ale. Heitor Fredo, Oi. Rapidamente eu gostaria de colocar um ponto para você, é o seguinte. Bolsonaro não foi condenado e já está pagando pena, certo? Isso são as medidas do Alexandre de Moraes. Podem falar o que for, mas essa é a visão da direita, bem entendido, tá? Uma pergunta que eu faço a você. Para que pedir perdão se ainda nem foi condenado? Quer dizer que realmente é culpado? Fica aí a pergunta. Um grande abraço a todos. DJ Ale. É a pergunta não de $1 milhão, mas de 50% de taxação sobre os produtos brasileiros. O que eu entendo nessa história é que há um processo que está caminhando para uma condenação do ex-presidente Bolsonaro. A justiça brasileira, a legislação brasileira prevê que a prisão no curso de um processo jurídico, de um processo criminal, deve ser feita em algumas situações muito específicas. Se o investigado estiver atrapalhando o curso da investigação, se ele estiver cometendo ainda o crime pelo qual está sendo investigado, ou se ele colocar em risco a sociedade como um todo. Assim, para falar bem cruamente, o que eu sinto é que Bolsonaro está com um risco, sim, de fuga, a partir do momento que ele mesmo disse que poderia a qualquer momento ir para uma embaixada, numa entrevista ao UOL. Há o trabalho sendo feito junto com o filho nos Estados Unidos, que bate no peito para dizer: eu estou aqui, sim, para defender o meu pai do que ele considera ser uma injustiça. E a medida pedida pelo Alexandre de Moraes, ministro do STF, ela é até conservadora, porque eu acho que já haveria elemento até de uma prisão temporária ou preventiva. Mas ele coloca a tornozeleira porque sabe que qualquer movimento de colocar Bolsonaro na cadeia agora seria acender um barril de pólvora, que pode acontecer nas próximas horas, viu, Senna? Eu acho que o barril de pólvora está aceso já. Eu só não sei se vai ter tempo ou quem vai lá pôr a mãozinha e segurar o estopim. Porque o negócio está feio. Eu acho que há uma tensão dos dois lados. Eu, na minha visão, o Alexandre de Moraes às vezes exagera. Eu acho que ele faz também algumas provocações. Eu acho ele parecido com o Trump. Os dois têm um temperamento bem revanchista, né? Ah, fecha aqui, põe tarifa lá. Ah, então ó, você não pode mais dar entrevista, não fala com seu filho.
Eu acho que não basta ele achar que tem alguma que tenha risco de fuga. Tem que ter uma coisa concreta apontando para o risco de fuga. Não basta ele por causa de entrevista, por causa que alguém falou alguma coisa, porque o Código de Processo Penal, todo o ordenamento jurídico implica em decisões concretas a partir de elementos concretos, né? Eu acho que tem magistrados que discordam do Alexandre de Moraes. Na primeira turma, claro que só o Luiz Fux que discorda, mas aí a primeira turma é formada por pessoas indicadas pelo Lula, que estavam até atrás lá. Um era advogado do Lula, o outro era ministro do Lula. A primeira turma é Alexandre de Moraes, que foi indicado pelo Temer, Carmen Lúcia, que já teve grandes problemas com Bolsonaro, Cristiano Zanin, advogado do Lula, Flávio Dino e Luiz Fux. Então, essa é a primeira turma do STF. Exatamente. Tirando o Luiz Fux, que recentemente começou a discordar um pouco, falar um pouquinho mais, o resto, né, não resta dúvida, né, que tem um viés de proteger ali. Tanto que essa questão de colocar tudo na mão do Alexandre e dirigir tudo para a primeira turma já tem um viés, né, para quem não está olhando com paixão esse negócio, de uma retaliação, ao Bolsonaro e à família dele. Então isso é um problema que no futuro, não sei se ano que vem, se daqui a 10 anos, assim como aconteceu com a Lava Jato, vai ser discutido. Vai ser discutido, revisado, conversado. Então é uma coisa que, num momento de tensão dessa, com o país sob ameaça, o governo dos Estados Unidos não quer saber dessas conversas internas de bolsonarista e petista. Ele tem uma ameaça de tarifa que dia 1º ele vai cumprir. E ele já avisou na primeira carta que ele mandou que depende da reação brasileira se essa tarifa vai ser recuada ou vai ser ampliada. Então as pessoas ficam, brigando com uma coisa que eu acho bem inútil, porque realmente acho que a discussão tinha que ser outra. Eu acho que o Brasil tinha que se unir, sim, de alguma maneira, para tentar resolver essa questão da tarifa primeiro. E depois toca esse processo, sei lá, dá um jeito. O Senado, o Congresso, reúne lá com o Supremo, o governo, o Executivo. Eles têm que resolver essa questão internamente. Eu acho que não pode ter interferência externa para essa questão desse processo, mas o Brasil não está fazendo a parte dele. Tá? O Brasil está dividido. Tudo que eu falo aqui, Heitor, tudo que eu falo aqui nesse microfone, metade da população concorda e metade discorda. Tudo que você fala, que a Nath fala, metade da população discorda e metade concorda. Então não adianta a gente usar como verdade o que o Bolsonaro fala. E não adianta a gente tomar como verdade o que o Alexandre de Moraes ou o PT fala. É uma coisa que a gente tem que resolve e pensar do outro lado, se colocar do outro lado. É um problema muito sério. Agora, o que incomoda é que no fim, concordando ou não, todo mundo vai pagar a conta. Esse é o grande problema que eu estou falando há muito tempo. Esse é o maior problema. Eu não tenho nada com isso, a Nath não tem, você não tem, o ouvinte não tem, né? A técnica nossa aqui que está acompanhando tudo também não tem. Isso é uma briga política interna de dois grupos que um depende do outro para espinafrar o outro. Se não tivesse Lula, não existia o Bolsonaro. Se não existisse Bolsonaro, não existia o terceiro mandato de Lula. Então é um negócio que eles estão ali se engalfinhando, mas eles dependem dessa briga e a gente é que paga o pato aqui. E paga também os custos, porque a notícia nesse momento da colunista Mônica Bergamo, publicada na Folha de São Paulo, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, que é do PL, quer nomear Eduardo Bolsonaro para uma secretaria especial do seu governo nos Estados Unidos para ajudá-lo a salvar o mandato de deputado federal. Eles não estão preocupados com a gente, eles estão preocupados com eles mesmos. E a gente fica aqui discutindo entre a gente no mundo real, com os fanatismos, com as paixões e bancando tudo isso. 11h29, o tempo urge, Nath Luquezzi. Daqui a pouquinho você estará na tela da Band com o Band Mulher ao lado da Lari Lopes. Numa terça-feira,
com assuntos um pouco mais leves, vai. Um pouco mais leve, mais ou menos, viu? Porque hoje a gente vai trazer uma síndica que cuida de condomínios e a gente vai conhecer todos os babados, os desafios, porque eu imagino que assim como governar um país, governar um condomínio deve ser bem difícil. Vamos trazer também o caso Preta Gil, a gente vai repercutir esse caso com um oncologista fazendo um alerta e, claro, os babados do mundo dos famosos eu trago pra você às 1h30 da tarde. 6:50 da noite tem o Band Cidade coladinho com o Brasil Urgente. Eu espero você às 5h30 da tarde de hoje, tarde e noite de muita informação, porque na sequência o Walter Sena traz o Band Cidade. Até lá, Sena. E o Band Cidade que se aproveita da boa audiência do Brasil Urgente e vamos tocando e vamos seguindo, né? Entregando pro Jornal da Band também com uma boa audiência. Bom dia, obrigado, meninos. Quinto sinal marca 11h30 da manhã com os trabalhos técnicos de Leandro Lopes na mesa de som, Danilo Capucci na central técnica e a coordenação do Gil Kleber. Ficamos por aqui. Vem aí o Nossa Área, um grande abraço e continue na RB. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Gianni, da nossa família para sua família. E WK Radar, a gestão da empresa em suas mãos. Acesse wk.com.br. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais direto da redação da Rádio Bandeirantes. Um alerta para quem tem dores de cabeça frequentes. Uma pesquisa aponta que o consumo excessivo de remédios sem orientação médica pode provocar o efeito contrário e agravar as crises. A automedicação comum entre os brasileiros pode trazer problemas. O uso exagerado de analgésicos para dores de cabeça pode acabar causando o efeito contrário ou intensificar uma crise de enxaqueca ao longo do tempo. É o que mostra um estudo europeu publicado em uma revista especializada. Os pesquisadores ainda apontaram consequências como alterações em estruturas cerebrais, o que pode afetar a memória, a visão e o controle de movimentos. Tomar analgésicos opioides como morfina por 10 dias no mês já é considerado excesso. Para os mais comuns, como dipirona e paracetamol, o limite é de 15 dias. Para não chegar a esse ponto, ir ao médico é o melhor caminho. De Campinas, Rafael Oliveira. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Festival de Sopas e Caldos é no Família Gianni. Neste inverno, nada melhor do que aquecer as suas noites com os melhores caldos italianos. Nosso Festival de Sopas e Caldos traz toda semana 4 opções diferentes, preparadas com ingredientes selecionados, feito com muito amor e carinho. Venha desfrutar do nosso ambiente aconchegante, familiar e perfeito para um bom vinho. Da nossa família para a sua família. Terça a sexta, das 18 às 20 horas. Família Gianni. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube.